Nesse documentário, a gente vai tratar sobre a realidade da desigualdade social e espacial, a diferença entre a vida de pessoas que muitos preferem apenas ignorar e os lugares precários onde elas vivem. Não é só sobre números, mas sim sobre vidas que pedem apenas por igualdade. Não se trata de acabar com as coisas boas, mas sim de garantir que todos tenham uma qualidade de vida boa. Cada imagem, cada história, cada vídeo é um jeito de mostrar que precisamos acordar, que precisamos mudar. Não é só ter pena ou chorar diante dessa realidade triste, ou até ter compaixão. É sobre ajudar, é sobre lutar junto, para que elas tenham uma realidade igual a que você ou igual a que nós ou outros têm. Começando a falar sobre a desigualdade na educação, o acesso a uma escola de qualidade é muitas das vezes tratado como um luxo, quando na verdade deveria ser considerado um direito. Enquanto alguns têm o privilégio de estudar em escolas bem equipadas, com professores capacitados, outros enfrentam condições precárias em escolas carentes de recursos ou, às vezes, essas escolas nem professores têm. O acesso às oportunidades educacionais não é apenas sobre o acesso físico às escolas, mas também sobre as oportunidades extracurriculares, orientação profissional e suporte para o desenvolvimento pessoal. Em áreas mais privilegiadas, os estudantes têm uma gama de opções, enquanto em locais menos favorecidos, essas escolhas são limitadas, perpetuando em um ciclo de desigualdade. As disparidades econômicas são as diferenças entre as rendas de certas classes sociais. Mais especificamente, quando uma classe social ganha muito e outra ganha muito pouco. Algumas detêm muitos privilégios e outras nem sabem o que é isso. Além dessa questão de ganho, é bem nítido perceber como as oportunidades de emprego são também desiguais, visto que, para alguém que ganha um salário mínimo, é muito mais difícil de sair dessa posição mais baixa, não importa quantas horas semanais você trabalha. O que nos leva a uma mudança social quase impossível, pois raramente essas pessoas vão conseguir mudar de vida. As desigualdades de gênero são as diferenças de poder entre homens e mulheres. Isso se referindo a dificuldades ao acesso de empregos, educações, entre outros. No ambiente de trabalho é possível perceber o quanto a desigualdade ainda é presente nos dias de hoje. As mulheres ganham menos, estão sempre em menores cargos e não estão tão presentes como os homens. A falta de mulheres no poder facilita as condições para que ocorram essas diferenças. A desigualdade racial é o resultado das diferenças de oportunidades ofertadas a certos grupos. Ela é o que acontece quando se coloca uma etnia acima das outras, e as consequências são pesadas. No mercado de trabalho, nós vemos essa desigualdade se expressando fortemente. Grande parte da população desempregada é feita de pretos e pardos, e trabalhadores brancos ganham uma renda maior ainda nos dias de hoje. E não é só nesse ambiente que percebemos isso. No mundo atual, a população preta e parda morre muito mais, estuda muito menos, é perseguida, e mesmo assim, parte da população se nega a enxergar, fingindo que são invisíveis. As desigualdades sociais têm sido um grande trabalho para a área da saúde, pois, com mais dificuldade de acesso, mais negligenciadas têm sido doenças sérias. Cada vez mais pessoas pobres recorrem a hospitais com doenças graves, correndo o risco de não sobreviver. Um pouco acesso à saúde de qualidade resulta em uma expectativa de vida muito mais baixa. Apesar de termos acesso à saúde pública, ainda enfrentamos diversos problemas causados pela desigualdade social. Desenvolvimento urbano. Disparidades de desenvolvimento entre áreas urbanas e rurais. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil, junto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e a Fundação João Pinheiro, realizaram uma pesquisa em que os resultados comprovam essa grande diferença entre o desenvolvimento da esfera urbana e da esfera rural. Segundo o estudo Desenvolvimento Humano para Além das Médias,
As dificuldades para acessar serviços de saúde, educação e a menor renda obtida pelas pessoas que moram no campo as colocam em desvantagens. O PNUD concluiu que a população de campo ganha menos, estuda por menos tempo e também tem a expectativa de vida reduzida em comparação aos moradores da cidade. Em 2010, a pesquisa levantou que a renda domiciliar per capita média da população urbana é quase 3 vezes maior do que a da população rural. Quanto à escolaridade da população adulta, 60% da população urbana com mais de 18 anos possui o fundamental completo, ante 26,5% da população rural. O fato de 85% da população brasileira viver na área urbana ajuda a explicar essa disparidade. Acesso desigual à infraestrutura urbana. São várias as facetas da desigualdade urbana. Não apenas os mais pobres têm uma renda menor, como vivem em bairros onde faltam condições mínimas da vida urbana, como água, esgoto, iluminação, transporte, áreas de lazer e equipamentos culturais, dentre outros serviços públicos. Estas desigualdades urbanas aumentam e ampliam os contrastes de renda e patrimônio. As desigualdades urbanas são aparentes na paisagem urbana brasileira. Por um lado, há uma disseminação de condomínios residenciais de luxo, enquanto do outro existe um crescimento de bairros pobres, como moradias em favelas ou loteamentos clandestinos de pouca ou nenhuma infraestrutura. Gentrificação e seus impactos nas comunidades locais. Gentrificação é caracterizada pela valorização acentuada de determinada área, que culmina na saída de moradores antigos em razão do aumento local do custo de vida. Essa valorização ocorre por meio de ações que estão vinculadas com a esfera econômica e com a esfera social. E o modo mais utilizado de valorização é a reforma urbana, que implica no aumento do custo de vida da região. Portanto, há uma mudança no perfil dos moradores dessas localidades, no geral, marcado pela chegada de pessoas com maior poder aquisitivo. A gentrificação tem como grande consequência o crescimento da segregação socioespacial e a desigualdade social nas cidades. No Brasil, temos como exemplos as reconfigurações dos espaços urbanos para a recepção de eventos de larga escala, como foi o caso da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas no Rio em 2016. Esses temas estão interligados, já que a maior parte da infraestrutura é realizada pelos órgãos públicos. O problema é que esses recursos são distribuídos de forma desigual no país. As pessoas, ainda que com muita força de vontade, não conseguem melhorar suas condições de vida se não têm acesso a acompanhamento médico, água limpa, educação de qualidade, segurança e internet. O investimento contínuo nessas áreas é vital para construir comunidades resilientes, promover o crescimento sustentável e assegurar que as necessidades essenciais da população sejam atendidas de maneira equitativa, contribuindo assim para o desenvolvimento integral de uma sociedade. Infraestrutura e serviços públicos. A infraestrutura e os serviços públicos desempenham um papel crucial no funcionamento eficiente de uma sociedade, mudando diretamente a qualidade de vida de seus cidadãos. A infraestrutura é uma combinação de elementos como transporte, energia, saneamento e tecnologia. Serviços públicos, por sua vez, incluem áreas essenciais como saúde, educação e segurança, garantindo o bem-estar coletivo. Essa disparidade é uma herança histórica dos processos de colonização e exploração, e é, em parte, alimentada pela exploração econômica em nível global, onde empresas multinacionais muitas vezes tiram vantagens de mão de obra mais barata e recursos naturais abundantes em nações em desenvolvimento, além da questão da dívida externa, que é um grande limitante para investimento em desenvolvimento interno e criando ciclos de dependência. Essas dinâmicas ressaltam a necessidade de uma abordagem mais equitativa nas relações econômicas globais, buscando soluções que promovam o desenvolvimento sustentável e reduzam a disparidade entre as nações.
Agora iremos falar sobre a economia global. A economia global é marcada por disparidades significativas entre países envolvidos e em desenvolvimento. Enquanto as nações desenvolvidas desfrutam de infraestrutura avançada, padrões elevados de vida e acesso à tecnologia de ponta, os países em desenvolvimento frequentemente enfrentam desafios estruturais, econômicos e sociais. Por fim, as desigualdades sociais e espaciais são um problema muito persistente na sociedade, que influencia diretamente oportunidades, qualidade de vida, acesso a serviços e inclusão social. A extinção das desigualdades será um processo difícil e demorado, mas quanto antes as medidas e políticas necessárias para tal ação se iniciarem, mais cedo veremos resultados e assim garantimos que nenhum lugar ou grupo seja deixado para trás. A migração pode ter diversos motivos, mas a desigualdade e falta de oportunidades de uma boa vida nas regiões de emigração são duas das principais razões. Geralmente vindos de lugares como a baixa renda, os migrantes buscam lugares que tenham uma boa economia e oportunidades de crescimento profissional e social. Os conflitos e guerras são também um grande motivo para a migração. Pessoas com medo da perseguição e buscando mais segurança saem de seus países e tentam se inserir em lugares mais tranquilos, esperando acolhimento que não encontram em seus países de origem. O processo de migração pode ser difícil e com muitos desafios enfrentados pelos migrantes. A inclusão dessas pessoas dentro da sociedade pode ser muito complicada, principalmente por conta da discriminação que causa problemas, podendo ser xenofobia ou racismo, risco de barreiras nas fronteiras, documentação irregular, dificuldade de alojamento, entre muitos outros. A falta de acolhimento de algumas regiões pode afetar bastante a inserção de migrantes em um espaço que deveria ser direito de todos.